Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Nós somos Saraivada de História. Bem-vindo a todos! Estamos no Instagram, estamos no YouTube. Siga, curta, se inscreva, compartilhe, comente. Saraivada de História. E a aula de hoje é sobre o ciclo do ouro no Brasil. Desde que os colonizadores portugueses aqui chegaram, a primeira preocupação deles era saber se tinha ouro. No documento histórico escrito mais antigo da história do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei de Portugal, ele começa dizendo: Vossa Majestade, não é possível saber que haja ouro nem prata. Mas a terra é muito boa, as águas infindas, o clima como douros entre mim, enfim, etc, etc. Mas vejam, a primeira preocupação é avisar o rei: olha, não é possível saber que haja ouro nem prata. Uma riqueza instantânea, uma riqueza que podia ser extraída, e já levada para Portugal. De todo modo, é importante lembrar que esse ouro só vai ser identificado no Brasil no final do século XVII, que são exatamente os bandeirantes que saíam, em geral, de São Vicente e se embrenhavam no interior, que vão encontrar ouro. Esse ouro começa a ser efetivamente explorado não só pelos bandeirantes paulistas, por pessoas do Brasil que vinham de outros lugares até do mundo para aproveitar essa oportunidade. A área a ser explorada recebia o nome de data. Sesmaria era o lote de terra no contexto da produção agrícola, das fazendas de açúcar e tudo mais. Data é o nome que se dá ao lote de terra numa região aurífera, numa região de exploração de mina. Então, veio gente do Brasil e do mundo para explorar ouro nas Minas Gerais. E aí vai rolar o enfrentamento. Esse enfrentamento é exatamente aquilo que é conhecido como Guerra dos Emboabas. Emboaba é uma palavra indígena que significa aves cobertas de plumas. Era uma forma que os bandeirantes, em geral, índios ou mestiços, se referiam aos estrangeiros, aos forasteiros, que, vejam só, andavam com plumas até os pés. Chamava a atenção desses bandeirantes que os forasteiros andavam calçados. Portanto, os bandeirantes que descobriram ouro não eram parecidos com essa imagem ou com outras imagens que querem trazer à tona a visão de um herói nacional. De qualquer maneira, com a descoberta do ouro, vai ocorrer esse conflito, a Guerra dos Emboabas. E ao final do conflito, Portugal resolve emancipar a região das Minas Gerais, exatamente para não deixar só com os paulistas o controle das minas. Importante observar também que na região das minas é preciso criar uma estrutura administrativa. Por isso, em 1702, a coroa portuguesa cria a Intendência das Minas, que deveria distribuir as datas de terra e deveria fiscalizar a extração do ouro, criando, na sequência, as casas de fundição. E aí, na hora que era transformado em barras, já saía o brasão português dizendo que o ouro tinha sido quintado, ou seja, foi pago o quinto. Foi pago um imposto de 20% ou um quinto referente à extração do ouro. Segundo os mineradores e as pessoas que viviam no contexto, era muito complicado fazer negócio com uma barra de ouro, era um valor muito alto, eles queriam poder continuar comercializando com pedras de ouro, com pó de ouro. No entanto, o que vai acontecer é que esse ouro vai ser obrigatoriamente passado pelas casas de fundição. E aí estoura uma revolta, que é a revolta de Filipe dos Santos. Em 1720, a revolta de Vila Rica, que tem como líder Filipe dos Santos, vai ser reprimida, e como era praxe naquela época, ele vai ser morto e esquartejado, cortado em 4 pedaços, cada pedaço pendurado num poste, para fazer as pessoas refletirem se era uma boa ideia enfrentar a coroa portuguesa. Filipe dos Santos era tropeiro. E é interessante a gente observar
que ao contrário da sociedade açucareira, que era uma sociedade praticamente dividida em senhores de engenho e escravos, a sociedade mineradora era muito mais plural. Além dos mineiros, os donos das minas, a gente tem funcionários públicos, que eram em grande quantidade para fiscalizar a extração dessa riqueza, militares, que também eram em grande quantidade, dentro do contexto da importância do local, religiosos. Vejam quantas igrejas tem na região das Minas Gerais. Proporcionalmente, imagine a quantidade de clérigos que lá estavam, além dos escravos. Então, existia uma gama de tropeiros, pessoas que vendiam comida, produziam gêneros agrícolas, e, portanto, eu tenho uma sociedade muito mais dividida, muito mais estratificada. A sociedade mineradora permitia uma mudança de classe social, de status social, permitia ascensão social. Se o ciclo do ouro, no século XVIII, gera muita riqueza para os donos de minas, para Portugal e para a Inglaterra, que recebia pagamentos em ouro, para além das muitas igrejas barrocas, lindas, exuberantes, que se construíram com mãos negras, com mãos de escravizados, existia uma sociedade extremamente injusta, uma sociedade extremamente cruel. Figuras como Aleijadinho, que hoje são reconhecidas e cujas obras são reverenciadas e valem uma fortuna, viveram numa situação de pobreza. Agora, em 1789, vai ocorrer na região das Minas Gerais a Inconfidência Mineira, um movimento inspirado nas ideias iluministas. Lembram? Se você não assistiu a aula aqui no Saraivada de História sobre iluminismo, depois vai lá e dá uma olhada. Temos aulas no YouTube, temos aulas no Instagram. Mais de 30 aulas de história para você assistir. Baseado nas ideias iluministas, surge na colônia um movimento que vai ser conhecido como Inconfidência Mineira. O movimento estava na fase ainda da conspiração. Eles queriam a independência, pelo menos da região das Minas. Mas como o movimento era liderado por donos de escravos, eles queriam a manutenção da escravidão. A liberdade tem limites, ou não? A Inconfidência Mineira foi denunciada. Joaquim Silvério denunciou o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Ele procurou o Marquês de Barbacena, que era a autoridade local, e resolveu fazer uma delação premiada. Em troca do perdão das suas dívidas, ele delatou os envolvidos no movimento da Inconfidência. Dentre eles, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que eram poetas do arcadismo. Porém, a figura que mais é lembrada quando a gente pensa em Inconfidência Mineira é a figura de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era um alferes, mas arrancava o dente das pessoas, por isso apelidado Tiradentes, foi o único dos inconfidentes condenado à morte. Os outros foram exilados. E por que Tiradentes foi condenado à morte? Tem sempre várias formas de contar uma história, não é? Para a história tradicional, Tiradentes foi condenado à morte porque era o líder. Assim como Filipe dos Santos foi o único condenado à morte lá, na revolta de Vila Rica. Mas, segundo outros historiadores, uma visão mais marxista, Tiradentes foi condenado à morte porque era o único pobre. E na hora de matar alguém para dar o exemplo, escolheram o pobre. Há outras correntes dentro da historiografia que já analisam que ele não era tão pobre assim, tinha até algumas propriedades, mas que foi o único que confessou, foi o único que assumiu, e, portanto, foi o único condenado à morte. Fato é que a Inconfidência Mineira já mostra a insatisfação que existia no Brasil com o governo português e que vai pavimentar o caminho até a independência do Brasil. Mas essa é uma outra história. Saraivada de História. Diga o que você achou do nosso vídeo. Comente, participe, curta, se inscreva. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Saraivada de História. E até a próxima!